Glória a Deus. Amém. A paz para todos. Bom estar junto mais uma vez. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Que bom estar com vocês. E como nós somos soldados, né, não podemos recusar um chamado, um convite. Ainda mais quando é um convite de um amigo, de uma igreja também co-irmã, né? A gente, inclusive, né, apóstolo Elias, tem quase a mesma idade de fundação de igreja. Tá? Nós começamos em 99, em dezembro de 99. E aqui parece que começou em janeiro de 2000, não foi? No iniciozinho. Então, na verdade, quase na mesma data, assim. E a gente está bem próximo de idade, né? De ministério e também de idade, né? Eu tenho a mesma idade do apóstolo aí, para a glória do Senhor. Amém? Queridos, hoje eu quero trazer uma palavra para você. Eu tenho pensado muito sobre e tratado muito desse assunto, sobre a questão da alma, a questão da pessoa ter cuidar de si, né? Da alma, do sentimento, das emoções. Eu quero tratar desse assunto hoje com você aqui. E se você puder já abrir sua Bíblia, quero saudar também todos os pastores aqui, os auxiliares, os obreiros, líderes que trabalham nessa obra, são dedicados, né? Empenhados. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15. Nós vamos observar aqui na palavra algo maravilhoso. E o apóstolo escritor aos Hebreus, que para a maioria dos teólogos é a autoria do apóstolo Paulo, essa carta aos Hebreus, e eu também acredito que sim, embora não venha escrito a autoria, mas tudo indica que foi Paulo pelo estilo literário, pela maneira de escrever, de falar, né? Então aqui no versículo 14, capítulo 12, versículo 14 de Hebreus, nós vamos ver aqui um texto muito interessante, que fala muitas vezes da questão da emoção, dos sentimentos. E eu já estudo isso já há alguns anos, e lá para os anos 2000, quando eu comecei a estudar sobre cura emocional, já dizia que em 2020, 2025, até 2030, a depressão seria uma doença que mais vai matar no mundo e que vai paralisar as pessoas e vai aposentar muita gente. Muita gente vai ficar em casa, vão ter síndrome do pânico, vão ter ataque cardíaco e vão ter problemas seríssimos emocionais. E precisamos cuidar disso o mais rápido possível, à luz da palavra de Deus, que eu acredito que a Bíblia é o único remédio que pode curar a humanidade. A Bíblia é sagrada, porque os outros são paliativos. Eu respeito muitos profissionais, os terapeutas, os psicanalistas, os psicólogos. Acredito que eles fazem um papel muito importante na sociedade, ajudando muita gente, inclusive os psicólogos ajudam pessoas traumatizadas pós perda de alguém, ou um acidente, uma separação de um pai, de uma mãe, dos pais. Aí entra a questão do psicólogo, a perca de um emprego, a amputação de um membro do corpo, qualquer coisa assim, entra o profissional para cuidar, para ajudar essa pessoa a continuar a vida, não é verdade? Mas, se a pessoa, muitas vezes, ele não for curado de uma vez, ele vai precisar desse tratamento o resto da vida. Mas a palavra de Deus, ela fala assim, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então a Bíblia fala, abre lá, Hebreus 12, 14, diz, versículo 15, perdão, é o 15 que eu quero. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus
e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. A primeira coisa que eu vejo nesse versículo é o Senhor falando para nós para termos o cuidado. Diga, cuidado. Então, cuidado é uma precaução. Você tem que tomar um cuidado. Né? Você já andou no escuro? Eu creio que sim. E quando a gente está andando no escuro, a gente anda com mais cuidado, é ou não é? A gente está andando no escuro, sem enxergar muito bem, então toma o cuidado para não tropeçar, cuidado para não cair no buraco, cuidado para não esbarrar em alguma coisa. A gente tem um cuidado. Então, esse cuidado aqui é uma precaução. Você tem que ter o cuidado. Você tem que ter uma precaução para que ninguém se prive da graça de Deus. Quer dizer, existem pessoas que vão tentar, ou voluntariamente ou involuntariamente, te privar da graça de Deus. Às vezes a pessoa está tentando te privar da graça de Deus, mas ela nem sabe que ela está fazendo isso. Ela faz, ela te provoca, ela te irrita. Essa pessoa te irrita. Às vezes você não gosta do jeito daquela pessoa, e aquela pessoa continua sendo daquela maneira para te irritar, para te provocar, e você acaba saindo ou perdendo isso. Então, às vezes, você é provocado. Agora, o que você tem que fazer? É a pessoa que tem que parar de te provocar? É a pessoa que tem que parar de tentar te tirar da graça de Deus? Não, é você que tem que ter o cuidado para que ninguém ou esta pessoa se prive da graça de Deus. Então, como é que eu perco a graça de Deus? Como eu perco a graça de Deus? A graça de Deus é um favor não merecido, e Deus não tira de nós por coisa alguma. Deus não tira. A graça está liberada para qualquer pessoa, mas a pessoa pode se privar dela. A pessoa pode não usufruir desta graça, não gozar, não viver debaixo desta graça. Por quê? Porque ela está sendo o quê? Provocada, e está dando lugar a essa provocação de alguém, e que, por incrível que pareça, é a grande verdade, nós somos sempre atacados por quem está muito próximo da gente. Ninguém distante vai te provocar, ninguém distante vai tentar fazer alguma coisa contra você. Sempre é alguém próximo, sim ou não? Sempre alguém próximo. Quer dizer, o marido, a esposa, o filho, a mãe, o pai, sei lá, alguém na igreja, alguém vai te provocar. E você tem que ter o quê? O cuidado, para que ninguém te prive da graça de Deus. A segunda parte do versículo diz que nenhuma raiz de amargura, diga, raiz de amargura. Então, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. A ciência já mostrou que, por exemplo, mágoa, ressentimento, raiva, todas essas coisas fazem com que o nosso corpo absorva essas coisas. A maioria das dores e a maioria das doenças que existem no corpo de um ser humano tem origem emocional, a maioria. A maioria dela. Às vezes você está sentindo uma dor no estômago e você fala, será que eu comi alguma coisa que está me fazendo mal? Muitas vezes não é nada que você comeu, mas é algo que você sentiu. Sabia disso?
Não é nada que você comeu, mas algo que você sentiu. Você sabia que o nosso estômago, o nosso intestino, perdão, é o nosso segundo cérebro? A pessoa sente com o intestino. Ele sente com o intestino. Por isso que o salmista disse que sentiu picada nos rins. Está escrito lá em Salmos. Ele sentiu picada nos rins. Porque ele se perturbava com a prosperidade dos ímpios, né? Tá na Bíblia. Ele se perturbava com a prosperidade dos ímpios, então ele sentia picada nos rins. Entendeu? Às vezes uma dor lombar, dor muscular. Procura ler os livros do Dr. Augusto Cury, ou ouvir os vídeos dele, você vai ver que, na verdade, o que eu estou falando não é uma coisa que eu estou inventando, é coisa que eu estou lendo e pesquisando. Então, a dor lombar, uma dor muscular, uma dor na coluna, às vezes pode ser origem emocional. E às vezes a pessoa não sabe disso, ele está pensando que o travesseiro está ruim. Pode até estar, né? Porque se você dormir de mau jeito e o travesseiro já faz 10 anos que você não troca, pode estar te prejudicando também, né? Porque esse negócio de travesseiro tem que ser de 6 meses. Não sei se quem sabe disso, né? É igual a escova de dente, você não pode usar a vida inteira. Então a verdade é que muitas vezes não é o travesseiro, não é o colchão que está ruim, né? Às vezes é os sentimentos, as emoções, noite mal dormida. É você trazer para a sua cama aquela pessoa que você não gostaria de encontrar. Entendeu? Então, inclusive tem uma frase que eu acho que é o Dr. Augusto Cury, ele repetiu, que diz que quando você não quer encontrar com alguém que você não gosta, não convide para ele dormir com você. Porque muitas vezes você fica pensando naquela pessoa o dia inteiro e à noite chama ele para dormir na tua cama, nos teus pensamentos. Entendeu? Aí fica aquela briga. Aí você acorda mal-humorado, você acorda cansado, sonhou, né? Teve pesadelo. Poxa, eu não sei porque eu dormi a noite toda, mas acordei cansado. Por quê? Já aconteceu isso com você? De acordar cansado? Né? De acordar fadigado? Meu Deus, dormi e estou cansado do mesmo jeito. É porque a alma, porque o espírito, né, o seu emocional está trabalhando a noite toda, é por isso. E o nosso corpo acaba absorvendo essas coisas e você acaba trazendo para a sua realidade. Então, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. O que é uma raiz de amargura? Eu sempre falo, inclusive falei essa semana no Café de Pastores sobre isso, e também falei para a minha igreja esses dias, que raiz de amargura é como se fosse aquela planta que nasce numa árvore, chamada erva de passarinho, que na verdade agarra na árvore e vai sugando a energia da árvore toda. A erva de passarinho fica bonita, verde, suas folhas lindas, e o pé de mango ou de jaca, ou sei de quê, fica todo feioso. Já viu isso? Porque, na verdade, a erva de passarinho está sugando a energia daquela árvore. Porque a erva de passarinho foi deixada lá uma semente através de um passarinho. Por isso é chamada de erva de passarinho. Aí, aquela semente ela vai crescendo. Então, qual é a dica? Qual é a dica? Número 1, é quando você viu que tem uma semente, você tirar a semente. Porque se você deixar a semente, ela vai brotar. E quando ela brota, ela vira uma coisa grande. E vai sugando a sua energia. Então, tem pessoas, por exemplo, que são sugadoras de energia da gente. São pessoas difíceis de lidar, difícil de conviver, difícil de viver com essa pessoa. É ou não é? Fala a verdade. Tem gente que é difícil, é irritante. Igual a Penina era para Ana.
né, irritante. Ela queria tirar a força de Ana, através da zombaria dela, através da implicância dela. E muitas vezes a pessoa vai se abatendo, até ele perder todas as forças da vida dela. Aí ela para de ir para a igreja. Primeiro sintoma é isso. Não vou para a igreja. E tem gente que fala assim ainda, ó, chateado assim, eu não vou para a igreja. É ou não é? Tem gente que fala assim, me aborreceram, eu gosto de ir na igreja alegre, eu gosto de ir na igreja feliz. Me chateou, não vou. Pronto. Sabe o que você está fazendo? Dando chance ao inimigo, né? E o seu inimigo está ganhando terreno quando você diz isso. Agora, quando você fala assim, eu estou chateado, estou aborrecido, mas é agora que eu vou. Pronto. Aí a Bíblia fala, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Vai parar de te irritar nessa área, porque ele sabe que não tem para ele. Porque você não vai baixar sua cabeça. Mas tem gente que fala, por exemplo, discutiu em casa com o marido, com a esposa. Estou chateado, eu não vou hoje. Aí você perdeu a batalha. Perdeu a batalha. Entendeu? Eu já fui chateado para a igreja com a minha esposa e nós já fomos de mão dada para a igreja, chateado um com o outro. Né? Já viu? Já aconteceu isso com você, que é marido e mulher? A gente já fomos lá de mão dada para a igreja, aborrecido. Aí quando acabou o culto, estava tudo love de novo. Amém ou não? É assim que funciona. Mas se você falar, agora que eu não vou, estou chateado, estou bronqueado, não vou. Então o que a Bíblia fala? Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então, quer ver uma pessoa perturbada? É aquela pessoa que está com a raiz de amargura sugando a energia dela. Outra parte do versículo diz o seguinte: e por ela muitos se contaminam. Essa contaminação, ela é passada de um para outro. Porque quer ver coisa ruim é você lidar com gente problemática. É muito ruim. Falhou tudo mesmo agora. Voltou, mas está muito fraquinho. Então, querido, o que eu digo para você? Você precisa se arrancar essa raiz de você. A raiz brotou, você vai lá e tira do seu corpo, tira da tua mente. Viva uma vida de paz, de alegria, né? Vença, porque uma pessoa que está nessa situação vai botar aqui, sempre vai ter problema. É porque também sem microfone não sai lá no vídeo que eu estou gravando essa mensagem hoje, né? Amém? Então, você tem que ter esse entendimento. Leia comigo um texto aqui muito interessante. Capítulo 2, versículo 1. Lá na igreja está acontecendo a mesma coisa com o meu microfone lá. As baterias não estão aguentando nada. Aí sabe o que eu fiz? Estou usando... bonitinho, né? Mas vai botar lá, vai ficar certo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abre lá. Ezequiel 2, versículo 1. O que a Bíblia fala nesse versículo? Obrigado. Obrigado, pastor. Depois só dá um ganhozinho lá nesse aqui, né? Amém? Abriu aí, Ezequiel. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Como que Deus vai falar com a gente? De pé. Diga, de pé. Deus não vai falar com a gente prostrado, moribundo, cabisbaixo, destruído. Deus quer falar com a gente de pé. Sim ou não? Deus quer falar com a gente de pé.
uma pessoa de pé, eu digo de pé espiritualmente, de pé emocionalmente. Não que Deus não vai falar com você deitado na tua casa, lá no teu colchão, na tua cama. Mas estou falando no sentido emocional. Uma pessoa emocionalmente abatida, ela não ouve a voz de Deus, sabia disso? Uma pessoa emocionalmente, Deus pode estar falando, Deus pode estar bravando, bramando, Deus pode estar fazendo coisa maravilhosa, mas a pessoa abatida emocionalmente, prostrada emocionalmente, não vai ouvir a voz de Deus. Só quem ouve a voz de Deus é quem está otimista, é quem está vivo, quem tem esperança, quem tem, né? Porque, e outra coisa, uma pessoa abatida emocionalmente, ela perde a visão, ela perde a esperança, ela não vê mais saída em nada. Mas uma pessoa firme, uma pessoa de pé, uma pessoa que está firmada, ela consegue ver as coisas, ela vê a saída, e tem uma saída ali. Às vezes a pessoa com certa dificuldade, aí ela não consegue ver saída, e a solução é o desespero, entra em desespero. Você precisa ficar de pé. Diga, eu preciso me colocar de pé. Se você se colocar, vai falar com você. Você, a voz do Senhor. Você, mas se você ficar prostrado, cabisbaixo, ouvir mais. Quer ver outro versículo importante? 60, versículo 1. O texto é maravilhoso. Quando você tiver, você precisa ler esse versículo que eu vou te falar. Versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque são dois, são. Obrigado. Então você tem que levantar. Quando você levanta, você está pronto. Você levanta, você está preparado. Levanta. Ah, mas não tem ninguém para me ajudar a levantar. Está igual aquele paralítico lá de Cafarnaum. Do tanque de Betesda, perdão. O paralítico do tanque de Betesda ficou dando desculpa. Queres ficar são? Foi a pergunta de Jesus para ele. Ele disse, eu quero, mas não tem ninguém que me ajude. Eu quero, mas quando eu vou, vai antes de mim. Outro antes de mim. Eu quero, mas como é que eu vou fazer sozinho? É a desculpa do paralítico, que sempre está precisando de alguém para botar ele lá dentro do tanque. Ele não consegue fazer nada sozinho. Porque, independente da paralisia daquele homem, que a Bíblia não relata qual era a paralisia dele, uma coisa eu tenho certeza: ele podia rolar, ele podia se arrastar, ele podia fazer qualquer coisa. Não fazia porque eu já vi, hoje a gente vê
Até pregadores, aí eu vejo um pregador americano que ele não tem 2 braços e 2 pernas, nada, digita no computador, faz um monte de coisa e casou ainda. Ainda casou com a mulher enorme. E ele não tem pé, perna, nem braço. Então, qual é a tua desculpa? Mas não tem ninguém para me ajudar. Levanta. Não é Deus que está falando assim, espera que eu vou te levantar. Não, Deus está falando, levanta você. Deus não vai pegar você pela mão em certas situações, não. Em algumas ele até pode pegar na tua mão. Mas em algumas ele vai querer que você mesmo faça. Sim ou não? Ele quer que você mesmo levanta e mais o quê? Resplandece. E o que é resplandecer? É brilhar. Resplandecer é ter luz. Resplandecer é você brilhar. Jesus falou que nós somos a luz do mundo, irmão. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Você é a luz do mundo. Então não pode ficar escondido. Levanta, resplandece, porque já vem a tua luz, essa luz é Jesus, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Entendeu a palavra? Diga amém. Outra coisa outro versículo que eu gosto muito de meditar é em Efésios 5,14. Abre lá a Bíblia para a gente ler junto. Olha aqui. Interessante. Pelo que diz, Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará ou esclarecerá. Então, o que eu aprendo nesse versículo de Efésios 5,14? Desperta. Desperta. Não bota desculpa em nada. Não bota desculpa em nada. Existe uma saída para você. Existe uma solução. Desperta. Desperta. Abre os teus olhos. Desperta. Tá? Esteja alerta, esteja atento. Ó, tu que dorme. Quer dizer, a pessoa está dormindo, a coisa está acontecendo em volta dela e ela está dormindo. As coisas estão acontecendo em volta dela e ela não está nem percebendo nada. Aquele sono pesado, que a pessoa não acorda de jeito nenhum. Tá? Então desperta. Levanta dentre. A palavra dentre os mortos não significa que você está morto, mas você está no meio dos mortos. E quando você desperta, quando você levanta, quando você sai do meio dos mortos, vem o quê? O entendimento. Uma das coisas que mais tem paralisado pessoas é a falta de entendimento. A falta da compreensão. Eles não estão entendendo certas coisas. Então você precisa entender. Você precisa entender. Então você tem que ter essa postura. Olha o que a Bíblia fala. Quer tirar a música? Pode tirar, porque está nessa falhada aí. Olha o que a Bíblia fala em Mateus capítulo 11, versículo 12. Olha o que a Bíblia fala. 11, 12. Mateus 11, 12. É maravilhoso esse texto. É incrível. Tem uma revelação muito profunda aqui nesse versículo. 11, 12 diz o seguinte: desde os dias de João o Batista até agora, até quando? Agora. Claro que Jesus falou isso no tempo, né? Mas podemos considerar que até agora também. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus, ou o reino de Deus, é tomado como?
a força. Amém ou não? Você tem que ter força. Por isso a Bíblia fala, seja forte, corajoso. Lá em Josué, né? Seja forte e corajoso. Porque o reino de Deus é tomado a força. Em outra versão é tomado por esforço. A pessoa tem que fazer força. Tem que fazer força. É força. Você está perdido. Força. Tem que ser forte. E essa força que eu falo é emocional. Se te tirar a força emocional, tu está perdido. Você entendeu como é que funciona? Então você tem que entender isso. O que a Bíblia fala também? O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que é perder a alma? Perder o prazer. Perder a alma nesse texto não é perder a salvação, mas é perder o prazer, perder a vida, perder a vitalidade, perder o ânimo pelas coisas. Alma na Bíblia tem vários significados. Um dos significados é a pessoa. Quantas almas se converteram hoje? A gente pergunta. Almas são pessoas. Então, você pode perder a tua alma. Prazer de viver. Cuidado com isso. Você tem que se esforçar. Amém ou não? Então, se esforçar. Se esforce para fazer alguma atividade. Se esforce para sair da mesmice. Se esforce para sair do marasmo. Se esforce para sair da situação caótica que você está. Se esforce. Tenha força para você não viver nessa situação que você está vivendo aqui. Amém ou não? Então, meus amados, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Você seja forte. E o último versículo que eu quero ler é 2 Coríntios 4, 8. Último, prometo, já está terminando o meu tempo. Então, aqui, ó. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 8.